Oi, pessoal, tudo bem? Bem-vindos mais uma vez aqui à nossa Academia Eureka, porque descobrir é divertido. Nós vamos dar sequência hoje à nossa aula sobre produto vetorial. Interessante esse negócio, né? Produto vetorial. Pois nós vamos tentar mostrar aí para que a gente usa então os produtos vetoriais também. Tá bom? Lembramos que para eu fazer os cálculos com o produto vetorial, os cálculos de um produto vetorial entre dois vetores, que nós representamos da seguinte forma: o vetorial V é sempre um vetor. E interessante, quando eu tenho aqui um vetor V e eu tenho um vetor U, quando eu faço aqui V vetorial U, eu tenho um vetor Z que é sempre perpendicular aos dois vetores que fazem parte do produto vetorial. Eu coloquei aqui V vetorial U propositalmente para nós justamente entendermos aqui a regra da mão direita. Eu pego o sentido de V, trago para o sentido de U, nesse caso, e tenho então que meu polegar fica para baixo. Por isso que eu tenho esse sentido e essa direção para o vetor Z, resultado desse produto vetorial. Tá bom? Sempre que nós formos calcular produto vetorial, nós vamos utilizar uma notação, um meio de apresentação dos vetores da seguinte forma, em que eu tenho o vetor U é igual x1 vezes i mais y1 vezes j mais z1 vezes k. E nós vamos ter, por exemplo, também um vetor v com a mesma notação, x2 vezes i mais, vamos mudar aqui, x2 vezes i mais y2 vezes j mais z2, z2 vezes k. Como que eu representaria isso, então, numa forma de matriz? Eu teria aqui, então, a seguinte representação. Eu teria aqui um produto escalar, produto vetorial, desculpe, o vetorial V, eu poderia representar na seguinte forma em uma matriz. Eu coloco nas linhas de cima, na linha de cima, I, J e K, e embaixo eu tenho justamente o quê? As coordenadas de cada um dos vetores. Então, o vetor U, x1, y1, z1, o vetor V, x2, y2, z2. E fecho para representar aqui que eu tenho, então, uma matriz. Nesse caso, para eu fazer o cálculo de um produto vetorial, eu tenho que usar, então, a regra de cálculo base para cálculo de determinante dessa matriz de ordem 3, em que eu tenho justamente 3 linhas, como eu estou representando aqui, e 3 colunas. Então, eu chamo isso aqui de uma matriz de ordem 3. E como que eu calculo, então, o determinante de uma matriz como essa? Vamos imaginar, para facilitar a nossa vida, que eu tenha um vetor da seguinte forma aqui, ó, I, J, K, e eu tenho o vetor que me fala que o meu vetor U, dado pelas coordenadas 5, 3 e 1, e as coordenadas do vetor V, 1, menos 1 e 0. Tá certo? Então, seria a mesma coisa que eu falar aqui, chamar meu vetor aqui, ó, U de 5, 3 e 1. E o meu vetor V da seguinte forma, 1, menos 1 e 0. Bacana? Então, como que nós vamos fazer o cálculo dessa determinante, nesse caso aqui? Nós podemos usar dois meios, dois modos básicos e muito utilizados para se fazer o cálculo dessa determinante. Eu pego, então, num primeiro, vamos utilizar aqui o método 1. Como que eu faço o cálculo nesse método 1? Eu repito aqui, então, IJK, eu tenho 5,
3 e 1. Tenho aqui 1, menos 1 e 0. Nesse primeiro método, o que eu faço? Eu dobro essas duas colunas aqui para frente. Eu repito. I, 5 e 1, J, 3, menos 1. Como que eu calculo isso aqui, então? Por esse primeiro método. Eu pego os produtos das várias diagonais existentes no primeiro sentido, da esquerda para a direita. Isso vai ser igual, então. Eu vou pegar aqui, ó. A primeira diagonal possível seria aqui, a do J, K, desculpe, do I. Ó. Eu pego os produtos das diagonais da esquerda para a direita. Que seria o que, então? 0 vezes 3 vezes I, mais 1 vezes 1 vezes J, menos, porque tem um menos 1 ali, menos 1 vezes 5 vezes K. E depois, o que eu faço? Eu subtraio esse valor todo das diagonais que estão no sentido contrário. Então, eu tenho aqui essa diagonal, tenho essa diagonal e tenho essa diagonal. Então, eu vou fazer a operação subtraindo isso tudo, que vai ficar, então, menos 1 vezes 3 vezes K. Como eu tenho um menos multiplicando por toda a operação, eu vou repetir aqui, ó, menos vezes esse menos 1 aqui. Vamos colocar aqui menos 1 vezes 1 vezes I, menos 0 vezes 5 vezes J. Então, eu vou ter, aqui eu corto, porque é 0 multiplicado pelo número. Eu vou ter, então, como consequência do meu produto aqui, vai ser igual ao quê? J menos 5K menos 3K mais 1I. Dessa forma, colocando na sequência dos meus indicadores aí, IJK, eu vou ter, então, que o meu produto vetorial, nesse caso, vai ser 1I mais 1J menos 8K. Vamos colocar aqui as setinhas em cima dos valores, só das letras, só para a gente caracterizar, então. Isso me dá a seguinte informação, que o produto vetorial de U por V é igual ao vetor 1, 1, menos 8, que é justamente os valores representados anteriores às variáveis I, J e K. Então, eu tenho aqui o resultado do meu produto vetorial nesse caso. Tá bom? Esse é um dos métodos. Nós podemos fazer também num outro método, rapidamente aqui, para a gente não gastar muito tempo. Eu poderia fazer, então, da seguinte forma, em que eu tenho o vetor aqui, nesse caso, só relembrando, I, J, K, 5, 3, 1, 1, menos 1 e 0, eu poderia fazer da seguinte forma. É igual esse produto vetorial, eu pego e separo a primeira linha, a primeira coluna, e pego as variáveis da determinante que sobra, 3 e 1, menos 1 e 0. Multiplico pelo I, que eu separei aqui. Agora eu pego menos, é sempre alternado, mais e menos. Eu pego no J, eu isolo, separo tudo que está relacionado à coluna e à linha do J. Então, eu vou ter uma outra matriz, 5, 1, 1 e 0, vezes J. Como foi menos aqui antes, mais, eu pego a coluna do K, isolo ela, vai ficar 5, 3, 1 e menos 1, vezes o K. Da mesma forma, quando eu faço esses cálculos aqui, eu vou ter que esse produto vetorial, o vetorial V, vai me dar justamente
a mesma expressão, o mesmo resultado. 1i mais 1j menos 8k, que é igual àquela representação que nós pusemos ali anteriormente. 1 menos 8. Tá bom? Então fica aqui o nosso agradecimento por essa aula que estendeu um pouquinho do planejado, mas que mostra para nós então os resultados aí de como se calcular um produto vetorial entre dois vetores. Tá bom? Um grande abraço, até a próxima. Academia Eureka, porque descobrir é divertido. Até mais!